Outro filósofo muito importante para a ética, extremamente atual, é Jürgen Habermas. Habermas é considerado o último dos racionalistas. O filósofo coloca a razão como algo muito importante para o bem-estar da sociedade, da humanidade, mas ele faz uma crítica muito grande a outros movimentos que colocaram a razão como suprema, mas falharam em algum ponto, principalmente ao iluminismo. Ele faz parte da escola de Frankfurt, também conhecida como teoria crítica, que é uma escola filosófica que tem como uma das bases a crítica a esse movimento filosófico do início da era contemporânea chamado iluminismo. O iluminismo, ele acreditava que quando a razão imperar sobre a humanidade, tudo vai estar bem. Então o iluminismo dizia que as crendices, superstições, qualquer coisa que não seja racional, que domine a humanidade, leva a humanidade para a escuridão, para o mal-estar, para coisas ruins, para uma mal-vivência. E que o dia que a razão estiver acima de tudo, qualquer forma de racionalidade, a ciência, a técnica principalmente, a humanidade vai viver bem. Bom, é claro que se o iluminista pudesse vir para os nossos tempos, entenderia a crítica de Habermas. Não deu muito certo, não. A ciência ela se desenvolveu, a tecnologia se desenvolveu, ao mesmo tempo que temos um mundo em que 1 bilhão de pessoas passam fome. Hoje 1 bilhão de pessoas estão passando fome e existe tecnologia suficiente para que todos possam comer. Da mesma forma, numa cidade como São Paulo, você tem mais do que suficiente tecnologia, engenharia e materiais para construir boas casas para todos, mas 1 a cada 4 pessoas mora em submoradia. Então, onde que fala o iluminismo? O Habermas, ele vai então dizer que o problema está em algo que vai ser chamado de razão instrumental. A razão instrumental é a razão pregada pelo iluminismo. Uma razão que calcula as melhores formas de alcançar os seus objetivos. É uma razão que no mundo do trabalho, no mundo da técnica, leva ao lucro, leva ao poder, leva à eficácia, leva a atingir metas. O problema que o Habermas vai colocar é que o universo humano não é só o mundo da técnica, não é só o mundo do trabalho, mas é o mundo da vida também. E o grande problema é quando colocamos essa razão instrumental no mundo da vida. Porque o mundo da vida não está preocupado apenas com dinheiro, poder e eficácia. O mundo da vida está preocupado com o bem-estar. Então, quando colocamos essa razão instrumental no mundo da vida, nós não pensamos em justiça, não pensamos no bem ou no mal. Então, por exemplo, na política, o político está lá para o bem-estar da sociedade ou para se manter no poder? Você está o tempo todo pensando em se manter no poder, em garantir que ele continue no poder, ele está atingindo o seu objetivo. Ele está utilizando a razão instrumental, de técnicas, de cálculos para chegar ali no seu objetivo. Só que a política ela deveria gerar o bem-estar de toda uma população. Então você tem um mal-estar com a população porque a razão instrumental está sendo aplicada na política. Podemos pensar vários exemplos na política. Quando se pensa reformas atuais que o Brasil passou, que pioram a vida das pessoas mais frágeis, mais pobres da sociedade, Será que isso foi pensado realmente, foi pensado o mundo da vida? Ou foi utilizada a razão instrumental para alcançar um determinado objetivo? De repente o objetivo é aumentar a economia, é manter o status da economia, então toda a sociedade vai pagar com a pobreza, com a diminuição de sua alimentação, das suas condições de vida, para manter uma dita economia. Quando se utiliza a razão instrumental numa empresa, o que a empresa quer? A empresa é regida por acordos. Uma empresa, o que prevalece são pactos, negociações. O interesse particular não é o interesse de todas as pessoas.
Não é à toa que existe um conceito empresarial que diz assim, demita os 10% piores. O bom empresário deve demitir os 10% piores da equipe. Agora imagine se toda equipe de trabalho for esforçada, for bem, de qualquer forma. De repente até uma pessoa, um bom profissional, pode passar por um momento difícil. E quando ele estiver passando por um momento difícil, ele vai ser demitido. Porque a empresa está pensando em manter apenas os melhores funcionários. Isso parece bastante cruel. Imagine que um dia, numa conferência para líderes religiosos, eu vi isso de um pastor falando, olha, na igreja devemos fazer a mesma coisa, devemos afastar da equipe de uma igreja os 10% mais fracos. Então você percebe nisso tudo, quando eu falo elimine os 10%, os 10% piores, eu não estou pensando no bem-estar das pessoas. Eu estou pensando com a razão instrumental em alcançar eficácia, em alcançar metas. Quando Eichmann foi um general nazista que foi preso depois de anos tentando fugir, matou muita gente, das piores formas possíveis, foi um genocida, um exterminador de pessoas. Mas o que ele estava fazendo ali, dentro do nazismo como general? Cumprindo ordens, é isso que ele falou no seu julgamento, ele estava cumprindo ordens. Então, como fez a análise Hannah Arendt, uma filósofa muito importante, ela disse, olha, esse cara, impera nele a banalidade do mal porque ele não tem a capacidade de pensar o certo e o errado. Ele é um bom pai, ele é um bom pagador de contas, ele é um bom profissional. E na profissão dele, qual que é a profissão dele? É matar pessoas. Foi dado para ele como meta, você tem que exterminar. Existe um grande número de pessoas nos campos de concentração que não servem para nada. Precisamos eliminá-las. Outra coisa, precisamos dar um jeito de eliminá-los sem gastar muito dinheiro e de tal forma que não tem uma preocupação depois com os corpos, toda essa logística ali de defunto. O Eichmann fez muito bem isso. A meta não era matar um monte de gente sem gerar muitos prejuízos? Foi o que ele fez. Quando ele terminou, o que ele disse? Missão cumprida. Consegui matar um monte de gente. Minha missão não era essa? Essa é a razão instrumental. Não estou pensando no ser humano. Não são seres humanos. É apenas um trabalho onde eu devo cumprir uma determinada meta. Eu tenho que atingir eficácia, tem que atingir o objetivo. Então, essa é a crítica do Habermas, A razão instrumental no campo da vida não gera bem-estar para as pessoas, não gera justiça, porque ela não consegue pensar o bem e o mal. O Habermas também faz uma crítica ao positivismo, que era um movimento que pensava que a ciência está levando o mundo ao progresso, nós estamos caminhando para o progresso. É claro que os pais do positivismo morreram antes da Segunda Guerra Mundial, para ver o que a ciência está levando, quase destruição da humanidade. Habermas também faz uma crítica ao Kant, dizendo que a razão kantiana é uma razão monológica, ou seja, o Kant, através do imperativo categórico, ele pensa apenas eu mesmo, pensando, tentando descobrir através da razão regras universais. Eu dialogo comigo mesmo, apenas comigo. Por isso é uma razão que ele chama de monológica. Habermas então vai propor a ação comunicativa. Ação comunicativa é o conceito principal aqui do Habermas, que devemos entender. A ação comunicativa, ela quer levar o discurso teórico, o discurso científico para a prática, através da linguagem. Através da linguagem. Linguagem é algo central aqui na ética do Habermas. Através do discurso. É conversando com gente de forma inteligente, com gente inteligente, que chegamos numa sociedade melhor. Então, a ação comunicativa, ela só pode ser construída por sujeitos capazes de se posicionar criticamente diante das normas. Então, você vive uma sociedade com normas. Você tem que saber se posicionar de uma forma crítica. Não apenas se submetendo a normas, porque senão o Eichmann, ele estava respeitando as normas. Ele estava seguindo as regras, matar um monte de gente.
né, da forma menos custosa possível. Uma norma, então, ela não pode ser narcísica, né, pensar só nela mesma. Ela não pode seguir uma razão abstrata, universal. Uma norma, ela deve ser fruto do consenso. Outra palavra extremamente importante aqui na ação comunicativa: consenso. Consenso é quando pessoas inteligentes dialogam tentando chegar no melhor para todos, né? As pessoas ouvem umas às outras, né? Então, dentro dessa ação comunicativa, é extremamente importante o consenso. A ação comunicativa se faz através do consenso. É conversando com as pessoas de forma inteligente que podemos chegar num consenso, numa decisão melhor para todos, né? Então, não tem como, percebe? É fundamental na ação comunicativa pessoas inteligentes, pessoas críticas, autônomas. Não dá para você discutir com uma pessoa que age pela emoção. Imagina uma pessoa que idolatra alguém. Ela idolatra alguém de tal forma que ela acha que tudo daquela pessoa é bom, que só faz algo bom, né? Não dá para você dialogar com essa pessoa se ela considera que ela idolatra alguém como um fanático pelo Corinthians, idolatra o Corinthians e fala: o Corinthians é minha vida, o Corinthians é tudo de bom, e se você falar alguma coisa com o Corinthians eu te mato, eu te mato. Vai dialogar, você está dialogando com emoções não se dialoga. Eu não esqueço uma vez que eu vi o máximo da alienação humana presente em um aluno, que Deus ilumine a mente daquele ser, que ele, falando sobre um político que ele gostava, que ele idolatrava, ele disse assim: tudo que fala a favor dele é verdade e tudo que fala contra é fake news. Gente, eu fiquei que nem a Barbie na caixa. Morri naquele momento, falei: não acredito que essa pessoa atingiu esse ponto, né, de negar a ação da sua massa cefálica, ao ponto de achar que tudo que uma pessoa possa dizer é bom, é verdadeiro para ela, né? Isso é muito perigoso, é muito perigoso. Se você se deixa guiar por uma outra pessoa, não esquece que essa pessoa pode não querer o seu bem, como ela talvez demonstre. Então, é importante que a ação comunicativa se faça com pessoas inteligentes. A ação comunicativa se faz através do diálogo. E no diálogo eu preciso ouvir outra pessoa. Ouvir é tentar entender. Tentar compreender. Eu posso não compreender, eu posso não saber várias questões relativas ao universo feminino, ao que passa uma mulher numa sociedade bastante machista ainda, infelizmente. Posso não saber muitas coisas porque eu não sou mulher, não passei por aquilo. Mas eu posso ouvir e tentar compreender. Não posso simplesmente julgar o que faz bem ou mal para mim. Tem que tentar me colocar no lugar dela. É tentando me colocar no lugar dela que eu estou ouvindo. E é só assim que eu consigo dialogar. É aí que eu descubro coisas como: puxa vida, meus antepassados, meu avô me dizia que mulher que sai com roupa curta na rua quer provocar os homens, né? Então ela se coloca à disposição dos homens, né? E aí quando eu ouço uma mulher falar: não, eu tô com essa roupa porque eu sinto calor, eu quero me sentir confortável, às vezes eu também quero me sentir bonita. E eu falo: puxa vida, faz sentido, minha mulher também sente calor, por que eu nunca pensei nisso? É através desse ouvir o outro que eu consigo dialogar. Dialogando, podemos chegar em um consenso. É somente assim que a subjetividade se torna intersubjetividade. Subjetividade é o que é meu, é o que eu penso dentro de mim mesmo, é o que está dentro de mim. Quando eu converso com outras pessoas, tento ouvir, me colocar no lugar delas, chega uma intersubjetividade, ou seja, a subjetividade daquela pessoa compartilhada, de várias pessoas é compartilhada comigo, então eu tenho que parar e colocar minha cabeça para pensar o que é o melhor para todos. Porque não dá para viver em sociedade pensando só no meu bem-estar. Não dá para viver de uma forma narcísica. Não dá para tentar convencer as pessoas de que o que é melhor para mim é melhor para elas. Posso até fazer isso, mas eu me torno um ditador. Eu me torno um demagogo. Eu me torno uma das principais pedras que vai fazer com que essa sociedade não possa caminhar. Então, o melhor para a sociedade, para o bem-estar da sociedade, é chegar num consenso. É conversar, é ouvir as pessoas,
É ser inteligente para se colocar no lugar do outro, é também saber dialogar com pessoas inteligentes. É por isso que o Habermas vai valorizar bastante a democracia, né? Talvez, se em algum momento do que eu estou falando para você sobre ação comunicativa, você lembrou de democracia, sim, ele vai fortalecer muito a ideia de democracia. Percebe? A democracia deve se fazer assim, né? A democracia só é plena quando existem valores éticos, né? Quando as pessoas sabem se colocar no lugar do outro, não pensam apenas no seu próprio interesse. Democracia não pode simplesmente o que a maioria acha certo, né? E se a maioria estiver seguindo um líder louco? E se a maioria estiver sendo emotiva? As pessoas precisam ser críticas, se posicionar criticamente diante de normas, dialogar, chegar em um consenso. É assim que propõe a ação comunicativa.